No reino da Crateia, havia um grande imperador, sábio e justo, que governava há séculos com punho de ferro. Seu nome era Kairos. Outrora amado e admirado por seus grandes feitos e vitórias, pelo desenvolvimento e prosperidade daquela nação, ele havia estabelecido alianças fortes e era temido por todos os seus inimigos, derrotando todos que o enfrentavam. O povo crescia em número e se tornava culto e próspero. Dali saíam cientistas e pensadores renomados. Entretanto, com as décadas, as coisas foram mudando pela força imbatível do tempo. A estagnação levou a uma acomodação gradual. Inimigos se armaram e se prepararam. Alianças enfraqueceram e a corrupção se espalhou como uma doença silenciosa. As leis haviam endurecido com o tempo, e a repressão era intensa. O primeiro golpe veio com uma seca prolongada de uma década, e a escassez de água e alimentos matava a população, que via os nobres na corte em banquetes fartos. Foi nesse cenário que cresceu o jovem Ágape, um rapaz de 28 anos cujos pais haviam morrido cedo. Sua única família era um grupo chamado Círculo, um clube de revolucionários que idealizavam uma nação em total liberdade de pensar e agir, sem leis, governantes ou governados e que tinha o império como principal inimigo. Esse grupo preparou Ágape desde criança, ensinando-lhe teoria política, militar e diplomática, e contando-lhe as atrocidades cometidas pela guarda imperial, a mando do imperador. Durante sua adolescência, Ágape era revoltado com as injustiças, e muitas vezes o círculo precisava impedi-lo de tomar atitudes impensadas, sempre lembrando de sua missão. Ele se tornou culto e passou a ser conhecido na academia, onde seus discursos inflamados atraíam paixões e ódio. Parte dos intelectuais o via como um perigo à nação, outra parte, como sua salvação. Certo dia, Kairos adentrou a academia acompanhado da guarda imperial enquanto Ágape discursava. O rapaz foi convidado educadamente a acompanhar o imperador. Quando o círculo soube do acontecido, uma reunião de emergência foi convocada. Todos sabiam o que aquilo significava. A morte do principal guerreiro revolucionário, a morte da esperança de todo o povo. Imediatamente, o grupo formou uma tropa de soldados fortemente armados, que vinham há tempo se preparando para a revolução e aguardavam o chefe de inteligência chegar com as coordenadas do ataque que libertaria Ágape antes de seu trágico fim. A espera deixava a todos aflitos, uma vez que o aumento do tempo era a inevitável perda da esperança. Cerca de 2 horas depois, ele chegou com uma notícia avassaladora. Quanto mais falava, mais todos ficavam chocados. Sim, venho diretamente do salão de eventos do Palácio Imperial. Estive lá e vi com meus próprios olhos o imperador, com sua sórdida mão sobre os ombros de Ágape, anunciá-lo a toda a nação como chefe do gabinete imperial. Ele será o rosto do reino e a voz do imperador perante o povo e todas as outras nações. Em seu discurso, o imperador narrou como acompanhara o surgimento daquele jovem, e como, a cada dia, ficava maravilhado com sua eloquência e sabedoria, e que há tempos necessitava de alguém assim como seu braço direito. Aquele fato gerou um debate acalorado que atravessou não somente a tarde, mas adentrou a noite. Não havia 2 opiniões concordantes, e houve mesmo discussões intensas e troca de acusações. Como as reuniões eram fartas de bebidas e petiscos, com o fim da sobriedade de alguns, discussões foram as vias de fato. Mas, ao fim, perto da meia-noite, um consenso foi alcançado pela maioria, com várias opiniões discordantes e protestos. Todos sabiam que aquela era a oportunidade que esperavam. Eles confiavam em Ágape e sabiam que o rapaz ainda estaria com eles quando não estivesse exercendo atividades políticas. Teriam um agente próprio no mais alto escalão. Obviamente, Ágape se ocupava a maior parte do tempo com suas atividades e estava aprendendo todas as nuances de governar um império, o que lhe seria extremamente útil após a Revolução. Mas sempre retornava ao círculo para deixar seus irmãos a par de tudo o que acontecia. Certo dia, Ágape estava em seu gabinete quando foi convocado às pressas pelo chefe da Guarda Imperial para uma reunião de emergência com o imperador e todos os secretários. O principal rio que cruzava o país estava oficialmente morto.
Um enviado retornava da foz com a notícia de que a terra havia secado e mais nada brotava do solo. Todos os afluentes desapareceram. Um plano de contingência foi criado e previa a abertura de poços e canais por toda a nação. Estradas seriam abertas para escoar a produção. Várias regiões eram produtivas no país, e todas enfrentavam dificuldades. Mas uma, em especial, era a principal e era um reduto de revolucionários. O imperador pretendia investir fortemente ali, levando desenvolvimento e grandes investimentos, distribuindo grãos, ferramentas e construindo poços, para depois comprar a produção para distribuir em todo o país. Um tributo seria criado para financiar os esforços. Tal tributo seria pago por todo cidadão, gradualmente, de acordo com o poder aquisitivo de cada um. Um homem se levantou da mesa, gritando enfurecido. Vivemos todos esses anos suportando as ações do círculo. Um grupo de bêbados, viciados e depravados que não compreendem nada, nem das pessoas, nem da sociedade, nem de governar um império e que se preocupam apenas consigo mesmos. Muitos de nós sofreram tentativas de assassinato, alguns mais de uma vez. Eu, por exemplo, sou um deles, até hoje carrego as cicatrizes do ataque. E hoje vemos esse círculo nas academias, nas ruas, com artistas e com figuras conhecidas, levando toda uma sociedade à demência. Quantos de nós clamamos a Vossa Majestade que os exterminasse logo no começo? Mas Vossa Majestade nada fez. Enriquecer e fortalecer essa gente, como pretendes, será o fim. Tragam os alimentos de todo o país, se preciso, mas deixe-os morrer à míngua. Eu me demito. O imperador ouviu pacientemente. Quando o homem deixou a sala, passou a explicar seu ponto de vista. Não governo para A ou B, mas para meu povo. Se esses homens estão entre o povo, paciência. Foi o que pedi quando me disseram para exterminá-los, paciência. Não posso atingir meu povo por causa dos que se escondem por trás deles. Não é para estes homens que levarei desenvolvimento, mas para o povo nas terras em que estão. Trarei sim alimentos de toda a nação, nenhuma terra produtiva ficará de fora, nenhum produtor deixará de se beneficiar. Se eu agir como os membros do círculo, que diferença farei? A liberdade que pregam não enxerga as dificuldades de um povo, somente seus próprios interesses. Pilhariam um país até que não sobrasse mais nada. Eu, por outro lado, tenho o dever de garantir a paz, a estabilidade e o progresso deste reino, mesmo que tenha que ser contra a própria vontade de seus cidadãos. Ágape retornou naquele dia para o círculo com tudo decorado, e assim, ele contou cada palavra e acontecimento. Extasiado, relatou como essa seria a oportunidade que a causa teria de crescer e assumir toda a nação. Entretanto, uma discussão estourou. Os homens ficaram perplexos com a ideia de pagar um tributo àquele reino corrupto e assassino. Quantos irmãos estavam atrás das grades ou mortos naquele momento? Como tirariam de seus esforços para recompensar tal império? Indagou um dos homens. Outros, vendo a chance de enriquecer, tentavam convencer os demais a aceitar o plano de contingência imperial, mas eram um número muito pequeno. Quando o plano foi anunciado pelo próprio imperador, um homem disparou contra seu peito, ferindo-o gravemente. Aquele obscuro dia escondia mais do que se podia imaginar: medos, desejos, insatisfações e tramas infinitas e insondáveis. Foi assim que, próximo ao seu fim, à meia-noite, Ágape foi chamado ao quarto onde Kairos era tratado. O imperador fez um gesto para que ele se aproximasse e segurou sua mão. Ágape, te escolhi não por quem você é, mas pelo que vejo em seu coração. Você não é um deles. Eles te criaram, mas você sabe a diferença entre eles e você. O imperador sentiu a mão do jovem gelar. Não tenha medo. Eu sabia, eu sempre soube que você cresceu com eles, que eles te criaram. E isso, para mim, não faz diferença. Sei mesmo que compartilhas com eles tudo o que ocorre aqui. Até admiro sua lealdade, mas não creio que isso seja um problema para esse palácio. Quero mesmo um reino transparente, que não apenas eles, mas todo cidadão saiba o que ocorre entre estas paredes. As mãos de Ágape tornaram a aquecer-se.
Saiba que será incompatível com a tarefa que irei te conferir, continuar com aqueles homens. Tal interferência te deixará inapto. Já deixei todos os documentos necessários, e quero que assuma o trono. Ágape desmaiou. O jovem foi socorrido pelo médico que, atento, permaneceu no quarto todas aquelas horas sem abandonar o posto um minuto sequer. Ao acordar, Ágape encontrou uma mesa cheia de papéis. As ideias organizaram-se lentamente até que recobrou a consciência com aquela notícia avassaladora. Seria o próximo na sucessão. Ágape, prosseguiu o imperador, seus pais não morreram. Quando a notícia da gravidez da imperatriz se espalhou, havia um grupo que acabara de ser formado. Criado por homens corruptos, expulsos do meu governo. Eles se intitulavam o Círculo. Eles planejavam matar o príncipe e cortar a linha de sucessão. Para proteger sua vida, quando você nasceu, mandei um mensageiro te entregar a um grupo de camponeses. Acompanhei seu crescimento de perto. Havia um amigo muito querido meu ao seu redor o tempo todo, um revolucionário apaixonado, aparentemente. Obviamente, para protegê-lo, não direi quem ele é, mas logo você o descobrirá. Quando os camponeses entraram nessa maluquice de clube, fiquei receoso por você. Mas, com o tempo, me tranquilizei. As forças de Kairos foram diminuindo, e suas últimas palavras foram incompreensíveis, até que ele exalou. Ágape nunca saberá o que ele sussurrou depois de tudo que ouvira, mas ouvira o suficiente. O jovem assumiu o trono. E no primeiro dia, assinou todos os decretos do plano de contingência. Apressadamente anunciou publicamente o plano e conclamou toda a nação nos esforços de recuperação. Entretanto, no evento, ouviu gritos enfurecidos de traidor virem de rostos conhecidos. Recebeu a notícia de uma colônia de revolucionários armados que diziam que não pagariam nenhum tributo ao império. Rapidamente percebeu que se permitisse isso, a iniciativa poderia incentivar mais pessoas por todo o reino, e o plano de contingência, sem financiamento, fracassaria, levando toda a nação à ruína final. Tentando contornar a situação e manter os planos de recuperação de seu povo, ele decidiu isolar o círculo assinando um decreto que determinaria que somente receberiam os benefícios do plano imperial os produtores que contribuíssem com os tributos. Mas, com o tempo, tais produtores passaram a ser perseguidos, torturados e mesmo assassinados. Ágape, sem escolha, tomou uma medida drástica, dobrou a guarda imperial com uma convocação massiva, reuniu soldados de todo o país e desarticulou cada grupo do círculo existente. E como demonstração de piedade, levou cada líder a júri popular em vez de executá-los sumariamente. Seu governo foi o mais justo e acolhedor que o povo já viu. As características que o imperador viu no rapaz se refletiriam grandiosamente no poder. Seu senso de justiça e sua paixão pelo povo levaram a nação a um tempo de progresso e igualdade, onde não havia pobreza nem ostentação exagerada, onde todos prosperavam, e o senso de moral foi elevado em todo o povo. Todos se sentiam parte de algo em comum, e a lei era usada com temperança para garantir a ordem e o livre-arbítrio de todos de forma comum.